Olá a todos. Nosso grupo vai apresentar a análise do capítulo 2, Custo no Futuro, do Relatório Mundial de Desenvolvimento Sustentável de 2023. O capítulo, em geral, ele vai falar que o progresso das metas estabelecidas para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável elas não serão alcançadas até 2030. Uma outra questão também que o capítulo trabalha é sobre a análise do contexto de evolução para o desenvolvimento sustentável do ponto intermediário da atual agenda e que destaca tendências e condições cruciais que não afetar as perspectivas de cumprimento desses objetivos. O capítulo também traz com o progresso de ações e governanças relacionadas aos ODS, embora alguns resultados não estejam evidentes. E também que, embora alguns países estejam em distintos níveis de desenvolvimento, cada um trabalha, né, com suas necessidades internas, nacionais, as abordagens científicas universais elas podem ser adaptadas e aplicadas em diferentes contextos, com foco nessas barreiras em comum e que acelera o desenvolvimento da transformação na rota para a meta de cada um dos objetivos. Um dos assuntos seria as condições dinâmicas que moldam as metas desses objetivos, e um deles é a mudança climática, né? Até relatar a trajetória, né, de 2 a 3 graus no próximo século. A nossa temperatura média global em 2022 chegou a 1,15 graus Celsius, e que os níveis de emissões de poluentes eles vão deixar as próximas gerações com aqueles investimentos orçamentos de carbono, sobre a perspectiva de crédito de carbono, de forma reduzida, entre os quais devem cumprir seus próprios objetivos de desenvolvimento. Então, todos os países precisam trabalhar em mudanças, em geral, países com alto índice de emissões per capita, para conseguir justamente cumprir esses próprios objetivos de desenvolvimento. E também se trata também da questão de adaptação, ou seja, de que os países precisam se tornar mais resilientes e adotar melhorias de medidas de adaptação climática. E também sobre a questão dos limites permissíveis e rígidos para essa adaptação climática. Os limites rígidos são aqueles que não há soluções aparentemente viáveis, porém eles podem se tornar disponíveis para essa adaptação em um futuro próximo. Então, temos exemplo, o avanço do mar em áreas litorâneas, e já os limites rígidos, eles são alcançados quando as ações adaptativas, elas já não têm mais solução, né? Não há um ponto de retorno desses ambientes. Por exemplo, o que acontece com perdas de recifes, de corais, né, áreas costeiras alagadas. Então, nesse momento adaptativo e de descarbonização, essa transição climática ela deve ser bem gerenciada para garantir que seja justa, igualitária e organizada. Um outro tópico também seria a biodiversidade e perda da natureza, né, para aquelas condições. Então, as atividades antrópicas elas alteraram cerca de 75% da população terrestre, da superfície terrestre, e 66% das áreas oceânicas. Em torno de 25% de espécies de plantas e animais estudadas, cerca de 1 milhão enfrentam extinção, entre eles os anfíbios, em potencial risco de sobrevivência. Então, nesse cenário que os países necessitam, né, parar essa degradação com a natureza, qualquer ação de qualquer um dos objetivos, eles terão um curto prazo. Mesmo com abordagens integrativas com base em soluções de natureza, medidas de proteção e restauração podem trazer múltiplos benefícios entre os próprios objetivos. E aqui temos um infógrafo dos indicadores provocadores desses declínios globais na biodiversidade, a começar com os indicadores indiretos, em sua maioria antrópicos, atuando diretamente, né, com os indicadores diretos, a partir das suas atividades, das atividades humanas, as atividades antrópicas, que atingem os ambientes, né, os nossos ecossistemas, né, o ecossistema terrestre, o marinho e o de água doce. Então temos aqui o uso de terra, a ocupação da terra, temos a própria mudança climática, a poluição, invasão de espécies e dentre outros.
Transformação digital é a união da digitalização e da digitalização de processo. No caso, a digitalização seria a conversão da forma analógica para a forma digital. E já a digitalização de processos seria a utilização desses instrumentos digitais nos processos internos de empresas, por exemplo, para melhorar a produtividade. Conseguimos ver, né, a utilização dessa transformação digital no nosso dia a dia, por exemplo, no uso da inteligência artificial, da internet das coisas. Os benefícios da transformação digital são inúmeros e podem ser vistos em vários setores. Por exemplo, na saúde, né, com o uso da telemedicina, que ficou bastante evidenciada durante a crise do Covid. Na cidadania digital, né, que hoje em dia você consegue acessar as plataformas digitais via online. E o maior ponto negativo, né, da transformação digital é a desigualdade de inclusão entre os indivíduos, porque os estudos revelam que a maior parte das pessoas conectadas são homens, e esse número é bem maior em países desenvolvidos do que subdesenvolvidos. Mudança demográfica. A população mundial vem crescendo no ritmo mais lento, se comparado às décadas anteriores. Após a virada do século, diminuiu de 1,3% para 1%. Em 2022, a população mundial atingiu a marca de 8 milhões de pessoas, e as projeções mostram que para 2030 passará para 8,5 milhões de indivíduos. E olhando o gráfico abaixo, a gente consegue verificar que a maior parte dos indivíduos estão concentrados na Ásia. Conforme podemos ver, né, no infográfico abaixo, mais da metade da população mundial está concentrada em apenas 7 países, sendo Brasil, China, Índia, Indonésia, Nigéria, Paquistão e Estados Unidos da América. E os estudos revelam, né, que até o final de 2023, se você olhar ainda o gráfico, a Índia deve ter superado a China como o país mais populoso, com uma diferença de mais ou menos 13 milhões de habitantes. Fazendo uma relação, então, com a mudança demográfica com os ODS, a gente tem que em ações de longo prazo devem ser considerados indicadores como as estruturas etárias da população, as taxas de fertilidade. Essa flutuação então, da pirâmide etária vai ter impactos diretos na economia do país, né, muitas vezes gerando até fenômenos temporários dentro do âmbito macroeconômico. O envelhecimento da população, principalmente então países da Ásia acabam sofrendo com isso, com sociedades em envelhecimento. A gente tem uma diminuição da mão de obra útil de jovens, né? E enquanto isso a gente tem uma população já mais velha que necessita de recursos. E também a distribuição rural-urbana, que vai variar então de cada país, sendo países em desenvolvimento que devem ter um cerne mais crítico para o planejamento, uma vez que essa migração tende a ocorrer. E os países já desenvolvidos geralmente já têm uma infraestrutura para isso. Entretanto, precisam pensar na renovação, né, e no aumento da eficiência desse tipo de estrutura. Outro ponto, então, é a desigualdade econômica. Né? A gente vai ter, então, a mensuração de como está sendo feita a distribuição de recursos em uma dada sociedade e país e sua relação com os ODS. Como principais indicadores, para isso a gente vai ter a desigualdade por renda, como pode ser visto no gráfico abaixo. Quando a gente pega uma renda média, né, no ano de 2020, a gente faz a relação da população mais rica, então 10% da população mais rica, com a população que fica de 0 a 50%, a gente tem que essa renda média é 38 vezes mais alta. Outro indicador, então, é a desigualdade de riqueza. Conforme o gráfico abaixo, a gente pode ver aqui uma relação do 1% da população mais rica, né, dessa riqueza produzida, esse 1% obteve em torno de 2/3 de toda essa nova riqueza, um total estimado, né, de 42 trilhões de dólares. A gente joga isso numa distribuição espacial, a gente verifica, como no mapa abaixo, que essa distribuição de riqueza muitas vezes não está associada, né, com os países com maior população. Fazendo a relação, então, da desigualdade econômica com os ODS, né, a gente tem que as ações devem incluir análises de variabilidade, considerando que a desigualdade de renda é tão elevada como no início do século XX, igualdade de gênero, então, quando a gente pega o rendimento total de trabalho, né, pensando em força feminina, conforme em 2022 representava apenas 35%. Quando a gente pensa em uma sociedade qualitária, esse valor deve estar mais próximo de 50%. E a interação dos objetivos, né? Aqui visa então uma visão mais sinérgica, né, das desigualdades, uma vez que tentar erradicá-las uma a uma não tende a ser a melhor opção. Gostaria de destacar, né, o aumento da conscientização e aceitação dos objetivos do desenvolvimento sustentável,
que ao longo dos anos houve um crescimento exponencial nas buscas online desses objetivos. Isso reflete o interesse, né, crescente das pessoas em contribuir para as metas globais. Isso evidencia a demanda por ações sustentáveis por parte do governo e empresas, né, impulsionando a mudança positiva em direção ao futuro mais sustentável para todos. Como podemos observar, né, no gráfico, na figura abaixo, que revela que desde 2015, né, as pesquisas sobre os objetivos do desenvolvimento sustentável elas quadriplicaram. Isso mostra o interesse crescente na adoção de práticas sustentáveis por governo e empresas rumo a um futuro mais sustentável para todos. Em 2019, como podemos observar, né, nos dados expostos, uma pesquisa, né, aplicada para 164 países, os entrevistados, apenas metade deles tinham conhecimento, né, algum tipo de conhecimento sobre os objetivos do desenvolvimento sustentável. Dentre esses objetivos, né, os prioritários foram ação climática, saúde e educação. Em contraste com isso, já em 2021, né, os temas prioritários foram os objetivos fome, pobreza e saúde. Tendo em vista isso, os entrevistados acreditavam que seus governantes não estavam cumprindo, né, com sua parte, né, sua responsabilidade para atingir as metas dos objetivos do desenvolvimento sustentável. No que diz respeito, né, o compromisso global com os objetivos do desenvolvimento sustentável, isso acaba refletindo em várias áreas, como o apoio amplo, né, os ODS eles contam, né, com apoio de diversos intervenientes, evidência estatística ao inquérito, né, em 60 países até 2021 revelou que 65% dos governos desenvolveram estratégias para o ODS. Embora os países do G20 tenham demonstrado uma menor ambição nesse aspecto. Reconhecimento oficial. Mais da metade dos países mencionaram oficialmente os ODS em discurso de chefe de governo. Compromissos nacionais. Nações como Dinamarca adaptaram as metas nacionais, enquanto o Canadá e República da Coreia, né, adotou leis específicas para o desenvolvimento sustentável. Nada mais também como uma integração nos planos de desenvolvimento, né, países como a China e a União Africana, né, incorporar os ODS em seus planos de desenvolvimento demonstrando uma abordagem interligada para a sua realização. E nessa figura podemos observar o que falamos anteriormente, a integração dos objetivos do desenvolvimento sustentável nos principais processos políticos, né, onde podemos ver a disparidade do G20 com relação aos outros países em vários aspectos, né, há um destaque. Engajamento dos governos locais e parcerias multiatores. A atividade dos governos locais diz respeito aos países que fazem parte da Agenda 2030, que tem a responsabilidade legal e também deve fiscalizar para saber se as metas dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis estão sendo concluídos, levando sempre em consideração que toda tomada de decisão deve ser sustentável e coerente com a Agenda 2030. Iniciativas e organizações. A Coligação Local 2030 nada mais é que a união das cidades para compartilhar as resoluções e responsabilidades da ODS, que é o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável. As cidades de ODS pela União de Habitat são cidades da ODS organizadas pelo Programa das Nações Unidas para Assentamentos Humanos. Mesa Redonda da OCDE é uma iniciativa que reúne organizações de desenvolvimento políticos, reguladores e representantes de bolsas de valores. A rede ICLEI de governos locais para a sustentabilidade é uma rede global de mais de 2.500 governos locais e regionais
comprometido com o desenvolvimento urbano sustentável. Integração dos objetivos de desenvolvimento sustentável na tomada de decisão. Limitações na tradução em mecanismos institucionais, que a maioria dos países que tem unidades ou agências responsáveis pela ODS, mas menos de 1/3 no centro do governo. É uma pena. Poucos países estabeleceram metas nacionais de acordo com a Agenda 2030, que isso também acaba sendo uma limitação, um problema para o desenvolvimento da Agenda 2030 nesses países. Revisão das medidas voluntárias, pontuações baixas em coordenação vertical e responsabilização, melhor desempenho em coordenação horizontal e liderança política. Exemplos de inovações institucionais. Na América Latina, a criação de novos acordos institucionais e reformas das existentes. Exemplos como Malmo, na Suíça, e cidades no Japão, integrando políticas participativas para o objetivo de desenvolvimento sustentável. A figura número 9 diz respeito ao número de parcerias cadastrais pelo Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, que ao total são 17 ODS, 17 objetivos. Esses objetivos envolvem várias temáticas, como erradicação da pobreza, segurança alimentar, agricultura, saúde, educação, igualdade de gênero, redução das desigualdades, energia, água e saneamento, entre outras temáticas pertinentes sobre a Agenda 2030. Os desafios persistem. Lentidão das inovações institucionais, fragmentação na governação global para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Inclusão como características fundamental. Exemplos como a Comissão Nacional para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis no Brasil e na Finlândia. Desafios na inclusão efetiva dos grupos marginalizados. Perspectivas futuras. Sensibilização e aceitação das ODS como quadro orientador em ascensão, mas resultados visíveis ainda são limitados. Oportunidade de integrar melhor os ODS nos processos de instituição da tomada de decisões na segunda metade da Agenda 2030. Interligações entre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e repercussões internacionais. Dentro deste tópico, nós podemos destacar 4 fatores fundamentais, no qual se refere ao equilíbrio entre objetivos ambientais, sociais e econômicos, as interligações dos objetivos, o funcionamento das interligações e a priorização e aproveitamento dos impactos. No que se refere às sinergias e compromisso entre os ODS. Como exemplos de sinergias e compromissos, nós podemos citar os investimentos em energia solar, apoiando o processo em múltiplos objetivos, e os desafios associados a investimentos em energias renováveis e limpas. As sinergias, podemos destacar os investimentos em energias limpas e acessíveis, que podem gerar benefícios em múltiplos objetivos do desenvolvimento sustentável, a exemplo da melhoria na qualidade de energia, que podem direcionar o progresso do ODS 7. Diretamente, esses investimentos eles podem apoiar o progresso em outros objetivos, tais como o ODS 4, a educação de qualidade, e o ODS 3, no que se refere à boa saúde e bem-estar. Sinergias e compromissos dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável relacionado à energia limpa. Temos os compromissos, como certos investimentos em energias renováveis e limpas, a exemplo, a transição para tecnologias energéticas limpas para depender de minerais críticos como cobre, lítio, e se não geridos adequadamente, eles podem surgir impactos sociais e ambientais negativos, como as emissões significativas de gases de efeito estufa. E algumas implicações são a gestão cuidadosa desse compromisso vem ser essencial para evitar que a transição para energias limpas ela comprometa o progresso em outros ODS.
Ainda dentro dessa questão da energia e compromisso, nós podemos citar que a maioria das ODS eles são sinergéticos. E estudos recentes, eles reafirmam que as sinergias, elas recuperam os compromissos, indicando um potencial elevado para progresso simultâneo em múltiplos ODS. Alguns ODS também eles são particularmente sinergéticos, com os relacionados à eliminação da pobreza, à saúde, educação, igualdade de gênero, água potável, energia limpa e parcerias. Um trade-off ocorre quando a busca por progresso de um objetivo pode resultar na limitação ou comprometimento do progresso de outro objetivo. Por exemplo, a busca por alcançar a fome zero contida no objetivo 2 pode levar à competição por terras cultivadas e práticas agrícolas que resultem em degradação do solo e perda da biodiversidade. Da mesma forma, o estímulo ao crescimento econômico que está no objetivo 8 pode levar à exploração excessiva de recursos naturais, impactando negativamente ao meio ambiente. Além disso, estudos mostram que o objetivo 14 de vida na água e o objetivo 15 de vida na terra são os mais afetados negativamente pelo progresso em outras áreas. Esse gráfico é resultado de um estudo ilustrativo que mostra as interligações entre os ODS com base em dados de 2018. À esquerda temos as interações dentro dos 17 objetivos, ou seja, como cada objetivo se relaciona com os outros de forma individual. Aqui temos as interações entre 136 pares de objetivos, mostrando como cada par de objetivos se influencia mutuamente. E as cores das barras representam diferentes tipos de interação, onde a cor azul são as sinergias, indicando que o progresso de um objetivo pode fortalecer o outro, amarelo são as interações não classificadas, e o laranja são os trade-offs, indicando que o progresso de um objetivo pode implicar em dificuldade de outro objetivo. Os círculos nas caixas representam os números de pares de dados de indicadores, onde quanto maior o círculo, mais dados foram utilizados na análise. Esse gráfico, de forma geral, oferece uma visão de como os diferentes objetivos estão interconectados e mostram onde as oportunidades de sinergia podem ser exploradas e onde podem surgir os desafios ou os trade-offs. As variações nas interligações entre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável ocorrem de forma que os trade-offs e as sinergias dos objetivos variam por região, país e grupos populacionais. Por exemplo, em países de baixa renda, a redução da pobreza tem efeitos positivos, enquanto em países de alta renda, estratégias para enfrentar mudanças climáticas e desigualdade são mais decisivas para o progresso geral dos objetivos. Além disso, países de alta renda enfrentam mais trade-offs do que países de baixa renda, o que pode explicar sua taxa mais lenta de progresso nos ODS. As intervenções devem abordar as interligações entre os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Então, se globalmente houver uma sinergia entre os compromissos e os objetivos, os decisores políticos, podem se basear nos dados gerados pela comunidade científica, juntamente com as ferramentas digitais, e conseguir tomar decisões mais assertivas, vislumbrando os desafios e as oportunidades. Repercussões internacionais dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. A maioria dos objetivos e metas geram impactos internacionais. Só que esses impactos podem ser positivos e negativos. E os países não podem se dar ao luxo de ficar impactando negativamente em outros países,
Então, quando tem aspectos positivos, geram oportunidades. E os países que buscarem essa oportunidade podem, por exemplo, na área da educação, instruir sua mão de obra para ter uma mão de obra qualificada no futuro, que vai acabar influenciando em sua economia, né? E já como ponto negativo, a gente pode abordar a incorporação do carbono, que é usado na produção dos bens e que posteriormente podem ser exportados. A identificação e análise dos impactos internacionais é crucial, né, para o entendimento e mitigação desses impactos. E o gráfico abaixo mostra como os países que consideram ter um bom desempenho em seu desenvolvimento sustentável são os mesmos que acabam dificultando o progresso em outros países, construindo um futuro de progresso. Embora os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável não estejam realizados em sua plenitude, os intervenientes da sociedade ainda podem intensificar seus esforços para concluir a segunda parte da Agenda de 2030, né? E só que já é meritório que todo esse esforço, né, da sociedade já gerou compromissos, parcerias, tendências mais criativas, né, para a solução dos desafios. Então, juntamente com todo esse avanço científico, a gente já consegue, né, prever mudanças significativas para o futuro. Para concluir, né, como referências bibliográficas, a gente tem um acesso no site Poder 360 de um artigo intitulado Índia deve passar a China e ter a maior população do mundo em 2023. É um artigo de janeiro de 2023. Também temos um acesso no Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, PNUD, né, que trata sobre a Agenda 2030, e a base do nosso trabalho, né, que é o artigo Relatório de Riqueza Global 2023.